E exaltado e glorificado é aquele que é digno de adoração. Que o Senhor Deus fale mais aos nossos corações através da palavra que será ministrada nesta noite. Eu passo a palavra para a sua palavra. Amém. Graças a Deus, igreja. Amém. Que o Senhor nosso Deus abençoe nossa vida. Amém. E a nossa família. Amém. No nome de Jesus. Aleluia. Todos vocês são bem-vindos. Os visitantes bem-vindos. Deus abençoe muito vocês. Efésios 3:20 diz que o Senhor Deus é infinitamente poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos, pelo poder que opera em nossa vida, que é Jesus Nazaré. Então tudo que você está pensando aí, Ele pode fazer mais, amém? Amém. Amados, domingo nós vamos ter o pastor Claudinei lá da Assembleia de Presidente Médico vai estar pregando para nós. Eu nem vou divulgar porque a igreja já está cabendo um pouco na nossa igreja, se divulgar e vai dar problema. Mas aí você não deixa de vir não, amém? Amém. Domingo esteja aí. Não sei o que Deus vai usar o homem para falar conosco, mas com certeza Deus vai usar o servo dele. Certo, amém? Então se você gosta de dar uns gritos aí, domingo é o dia, amém? Sabe que os assembleianos são pentecostal. Né, Sérgio? Sérgio Neves, né? Mas nós vamos ler hoje 1 João capítulo 4. Estamos quase acabando, falta só um capítulo de 1 João 5 e 2 João, 3 João e Judas, e acaba o nosso propósito de pregar o Novo Testamento inteirinho, né? Tem uns 2 anos já que nós estamos pregando um capítulo por quinta-feira, um ano e pouquinho já, né? Mas Deus deu vitória, amém? Apocalipse eu vou deixar mais para frente, eu vou fazer um estudo primeiro de qual visão se aplica à nossa igreja. Tem umas 3, 4 visões de Apocalipse, eu vou estudar mais para trazer algo mais refinado para a igreja quando for para ensinar Apocalipse, certo, amém? Mas estamos quase acabando o Novo Testamento. Depois o culto de quinta vai ser diferente, vai ter uma dinâmica diferente, tá? Vou colocar os irmãos para pregar, para expulsar demônio, para levantar os paralíticos da cadeira de roda. Amém, gente? Amém! Não sei se você vai ter amém, aleluia, quero ver chegar o aleijadinho, creque. Se bem que tem umas irmãs aqui na igreja que tem fé, tá, gente? Quando estão dirigindo de carro, que o paralítico vê as vidas, eles levantam da cadeira e correm, viu? É sério. E a Alice que está ensinando essas irmãs, viu? Olha a propaganda. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 1. Mano, se você puder, eu não gosto muito de senta e levanta, eu acho isso chato, mas se você não estiver sentindo hoje, estiver sem criança, quiser ficar em pé um pouquinho, só para a gente ler, depois você senta. 1 João capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus é bom, amém? Amém. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvido, que vem e presentemente não está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por esta razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como perdão pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Desculpa. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus.
E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Isto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos deste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento: guardar o sábado, não comer carne de porco, usar saião, cabelão, não fazer a barba. É isso? Vamos ler juntos. Ora, temos da parte dele este mandamento. Qual que é? Que aquele que ama a Deus também ame a seu irmão. Amém? Amém. Diz para a pessoa que está do seu lado: eu te amo, irmão. Eu te amo, irmão. Vamos orar? Estenda teu ombro cá, por favor. Tem alguém que está sentindo dor no nosso meio? De qualquer enfermidade, dor de cabeça, dor na coluna, dor no pé, dor no cabelo? Alguém? 1, 2, cadê? 3, mais alguém? 4, 5, mais alguém? Pode levantar a mão, Jesus vai te curar. No final do culto você vai contar aqui. 5 lá no fundo, mais alguém? 6, 7. Pelo menos 7 pessoas dizem que estão sentindo dor. Jesus é poderoso, amado. Amém. O dia que ele parar de curar, eu paro de pregar esse trem aqui, ó. Ele é poderoso, amém? Você pode crer, no final do culto você vai dizer: Jesus me curou. Aleluia. Senhor Deus, pelo poderoso nome de Jesus, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Deus, eu creio no Cristo a quem eu prego, Senhor. Aquele Cristo que me libertou das drogas, do álcool, Ele é poderoso para trazer libertação e cura nesse ambiente. E por isso, em nome de Jesus, quem disse que está sentindo dor, seja curado agora pelo poder do nome de Jesus. Enfermidade, você não é maior do que o nosso Jesus. Sai dessa pessoa agora, em nome de Jesus. Do alto da cabeça para os pés, seja curado, em nome de Jesus. Seja liberto, tudo aquilo que perturba você agora, em nome de Jesus. Opressão demoníaca, cai por terra, sai, em nome de Jesus. Toda pressão na cabeça, toda ira, raiva, eu te repreendo, sai, em nome de Jesus. Toda canseira, enfado, ansiedade, sai, em nome de Jesus. Sobre esse lugar, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Sobre a tua vida, o sangue de Jesus. Sobre o teu país que aqui não está, o sangue de Cristo. E o poder de Deus se revele agora da tua vida, e que seja através dela, para a glória do nome dele, em nome de Jesus. Deus Santo, receba desde agora toda a honra e toda a glória por tudo que você está fazendo e fará neste lugar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Você pode dar uma voz a Jesus, é bom? Você pode sentar, amado. Vamos, Jesus. Nosso tema: só ama quem ama a Deus. Tudo bem? Só ama quem ama a Deus. Tem muita gente que diz que eu te amo, só da boca para fora. Tem algum interesse na pessoa. Porque só consegue amar de fato quem ama a Deus. Porque Deus é amor. Glória a Deus. Querido, nós podemos entender o contexto. Eu tenho falado aqui nesses 4 capítulos de 1 João. João estava em uma igreja, a igreja de João, tinha pessoas dentro da igreja que discordavam da palavra pregada. Esse grupo eram os agnósticos. Eram pessoas que não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne, que ele era o Deus encarnado. Eles acreditavam que Jesus poderia ser um espírito, mas não encarnado. E eles tiveram muita dificuldade para João naquele tempo. Tanto é que eles saíram da igreja e foram pregar mundo afora aquilo que eles entendiam de forma equivocada. Hoje nós não temos esse problema mais, porque não é qualquer um que pode pregar e levar uma mensagem que vai trazer confusão no seu coração. Mas isso acontece muito pelas redes sociais. Tem muita gente pregando muito lixo nas redes sociais com cara de maná do céu, de palavra de Deus, né? Trazendo confusão nos corações das pessoas. Se as pessoas dessem tanta atenção à igreja deles e aquilo que o pastor da igreja deles prega e desfocasse um pouco da rede social, a vida dessa pessoa ia andar mais. A missionária, não sei o que, o apóstolo, não sei o que. E a pessoa às vezes nem vem na igreja dele para escutar a palavra, aquilo que Deus está falando com a igreja. Então você pode assistir, tem pessoas de Deus de fato, tem homens de Deus, mulheres de Deus, isso aí, né? Glória a Deus que tem. Mas tem muita coisa esquisita ali. Então você abre o coração nesta noite, que talvez você está dando mais atenção para as redes sociais, para aquilo que o Espírito Santo de Deus quer falar com você.
Ah, pastor, não vou ir na igreja, mas estou acompanhando as lives, né? Não acompanha nada, mano. Quem que acompanha isso aqui? É cachorro latindo, é menino gritando, é mulher enchendo as paciências, é marido lá resmungando, passando, né? Ninguém consegue assistir através disso aqui. Muito raro alguém conseguir. Na igreja já é difícil, porque as pessoas não param, né? A mente está aqui, criança correndo, gritando, né? Então, abre o coração. Deus deseja falar conosco. Amém? Então, nesse grupo da igreja lá de João, do apóstolo João, o gnóstico, ele afirma ter conhecimento espiritual ou direto sobre a existência de Deus. Esse é o gnóstico. E o agnóstico, ele diz que conhecer a existência de Deus é ignoscível, impossível conhecer, ou desconhecida. Esse é o agnóstico, é o gnóstico e o agnóstico. O gnóstico busca a verdade oculta. O agnóstico valoriza evidências, né? Só que ele admite também as limitações humanas de provar o sobrenatural de Deus. O gnóstico diz, eu sei, e o agnóstico, eu não sei. Esses dois grupos perturbavam João, tudo bem? Nos tempos de João, os gnósticos ou docentistas negavam a humanidade de Cristo e entendiam que tudo que é terreno é mal, está contaminado. E como que o Espírito de Deus vai habitar na matéria que é má? Esse era o entendimento deles. E só que lá em 1 João capítulo 1, versículo 1, João disse: Senhor, nós o vimos com os nossos olhos, nós tocamos nele. Então ele é verdadeiro, ele foi carne, ele foi homem, amém? O que desde o princípio, então João diz: eu vi Jesus. Como é que você pode dizer que Jesus não é Deus, que não podia estar na carne humana, numa matéria humana, se eu vi ele, amém? Então essas tretas todas João teve, e na segunda carta e na terceira carta você vai ver que o negócio foi longe. Mas vamos lá. Ele começa dizendo no capítulo 4, versículo 1, para não dar crédito a qualquer espírito, mas provar se o espírito procede de Deus. O espírito aqui não é um demônio, é aquilo que falava pela boca dos falsos profetas e dos anticristos. Anticristo quer dizer contra Cristo. Hoje tem um destaque muito grande. Quem será o anticristo, meu Deus? Será que é o Trump? Será que não sei o quê? Será que é o secretário da ONU? Né? As bobeiradas. Se for, vai influenciar o que na sua vida? Se for a sua sogra que for a besta, vai influenciar o quê? Nada. Amém? Vai piorar, porque a vida vai pegar você, né? Então assim, hoje tem esse negócio, mas os anticristos, que é contra Cristo, já existiu desde o tempo de João. Tinha muitos dentro da igreja de João. Pensa na igreja abençoada, gente. Você reclama da nossa, né? Então, ele diz: você tem que provar se o Espírito procede de Deus ou não. Então, o Espírito aqui está falando dos anticristos, dos falsos profetas, dos gnósticos que estavam dentro da igreja de João. Como que nós podemos provar se a pessoa é de Deus ou não? Alguém tem alguma ideia aqui? Primeira coisa, a gente pode provar que uma pessoa entende e é de Deus quando ela confirma a humanidade de Jesus. Jesus foi 100% Deus e 100% homem, certo? Amém? Então se a pessoa entende isso, olha, essa pessoa está falando da parte de Deus, sim ou não? 1 João que nós lemos aqui, João é bem claro, nós tocamos nele, nós apalpamos ele. João deitava no peito de Jesus, gente, que intimidade, né? Meu filho às vezes deita no meu peito, eu queria tanto deitar no peito de Jesus, né? Só que quem sabe lá no céu a gente consegue fazer isso, né? Então, qual outra maneira de você saber se o Espírito é de Deus ou não? Confrontando e examinando pelas Escrituras. Gente, se você conhece a palavra, você não é enganado não, você não é engambelado não. Lá em Atos capítulo 17, versículo 11, diz que tinha um grupo de pessoas chamado Bereianos, na cidade de Bereia, que Paulo pregava, e eles iam lá na Bíblia da época, né, na Torá, ver se era do jeito que Paulo estava falando. Eles examinavam nas Escrituras se era real aquilo que Paulo falava, certo também? Se as pessoas fizessem isso hoje, elas não eram engambeladas por falso profeta mais. Espera aí, falou? Espera aí, onde que está isso aqui mesmo? Uma vez ele falou para mim, negócio de tudo tem que estar na Bíblia. Eu falei, mas vai estar onde? Porque a nossa regra de fé e conduta é isso aqui, amém? Se não está aqui, então não é cristianismo, certo, amém? Então uma maneira de você saber se o ensino é falso ou não é checando, confrontando, inquirindo pelas Escrituras, certo? Outra coisa que você deve fazer para saber se é falso ou não, quando você desconfiar que é falso, você tem que rejeitar aquilo ali. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9 diz que se desceu um anjo do céu,
e pregar evangelho diferente do que Paulo nos deixou, é para considerar esse ser um maldito, um anátema. Não, por favor. E ele repete, já disse, vou falar de novo, se descer um anjo do céu e pregar um evangelho diferente do que esse aqui, considerei um maldito, certo? Rapaz, hoje a cristandade, os irmãos, eles engolem tudo, igual passarinho ninho, amado, vai engolir tudo. Não, peraí, vamos examinar um negócio. Se eu pregar alguma coisa aqui que você não entenda, ou você discorda, conversa comigo. Eu não sou perfeito, pode ser que eu erre, né? Não falou esse tempo para mim? Saí daqui da igreja, orei das 10 às 6, 6h40 eu saí, comprei com o irmão que vem à igreja de vez em quando. E eu brincando com ele, rapaz, para você ser pastor, você tem que fazer escola de líderes na nossa igreja? Você vai fazer não? Não, pastor. Eu falei, mas por quê, cara? Pastor, eu não concordo com algumas coisas da igreja. Eu falei, então me fala, como é que eu estou pregando umas heresias aqui, eu preciso mudar. O que está acontecendo? Não, pastor, não é sobre o ensino, é sobre doutrina, os usos e costumes das irmãs, né? Que o pastor não fica pedindo cabelo, nem saia, nem vestido de ninguém, né? E ela tem tempo para olhar a perna cabeluda de manhã, gente? Aí ele falou assim, aí eu falei, meu irmão, você deve estar atuando um mosquito para engolir o cabelo. Eu não vejo esses frutos todos na sua vida que você diz que tem. É porque eu sou estudioso da Bíblia. Eu li a Bíblia 50 vezes. Eu falei, talvez, não estou te mandando embora não, deixei bem claro 2 vezes, não sou doido de mandar ninguém embora, a igreja não é minha, talvez você esteja na igreja errada. Talvez aqui não é o seu lugar, você está cheio de questionamento dentro da igreja. Ou você acerta o questionamento, ou você rapa fora. Tem cristão do Brasil que tem esse costume, tem Assembleia de Deus, você pode ir para lá, os irmãos são uma bênção, vão te receber lá. As bobeiras, amado. Geralmente quem fala muito dessas coisas, amado, tem uma vida de hipocrisia. Eu lá tem tempo de ficar pedindo cabelo dos outros? Que se cuide dos cabelos para lá. Ah, pastor, e se vir descer, já tinha pregado coisa que em pouco lugar você escuta. Amém? Então as pessoas estão se detendo com essas coisas, amado. Eu olho com muita gente, já olhei com gente de cabelão, saião aqui, e que nunca colocou um brinco na orelha e manifestou um capetão de todo tamanho. Eu fiquei assustado, uai, ô bicho, por que você está aí? Uma mulher tão virtuosa dessa, leicona desse tamanho, ó. E aí, adianta? Gente, a fofoca no demônio que ensina a língua das pessoas. Pessoas às vezes guardam o sábado, mas não guardam a língua desgramada que tem na boca. E a vida não anda, e será por quê, meu Deus? Por que o senhor não faz nada? Posso continuar? Amém. Só continua se você autorizar eu. Amém? Amém. Mas, é assim? Então, versículo 1 da parte B. Diz que pessoas que não passam pelo teste, né? Ao invés de reconhecer o erro doutrinado delas, elas saíam da igreja, mundo fora, pregando heresias. As piores pessoas que você pregar para elas são aquelas que foram desviadas de igreja ou foram excluídas do sistema religioso. Você vai pregar? Não, já sei tudo, pastor. Nem vem falar porque eu já sei tudo que você vai falar. Principalmente aquelas que foram excluídas. Antigamente a gente chamava as pessoas na frente, e falava o pecado e excluía a pessoa, pregava o pé na pessoa e jogava lá fora. Jesus nunca fez isso. Uma mulher adulta uma vez procurou levar os pés de Jesus e Jesus não fez nada. Ele só disse, quem não tem pecado, lança a primeira pedra. E como todo mundo tinha pecado, a lei de Moisés diz que todo mundo peca, foi saindo do mais velho até o mais novo. E Jesus olhou para a mulher, ninguém te acusou ninguém, Senhor. Nem eu também. Só que ele deu uma condição para aquela mulher. Qual foi? Vai e não peques mais. Toma uma decisão de ser de Deus daqui para frente, certo? Amém? Então, essas são as pessoas mais difíceis. Você falar de Jesus, do amor de Jesus, é aqueles que foram machucados dentro da igreja ou se afastaram. Eu e o pastor, nós oramos há alguns anos atrás para uma mulher de uma igreja muito religiosa, que se cometer adultério tem salvação mais. Essa mulher se procurou tem uns 6, 7 anos, talvez mais. E nós ministramos, Deus te perdoa. Mas a igreja falou que eu vou para o inferno. Uma hora eu perdi o paciente, assim, você vai ficar com a palavra de Deus ou com aquilo que é a sua antiga igreja, porque não é sua, mas te jogar para fora, diz para você. Bom, pastor, eu vou ficar com a Bíblia então. Eu falei, então tá bom, então você pode saber que tem perdão para a tua vida. Certo, amém? Os homens dificultam, amado, a graça de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim foi comigo. E assim com você também. Tudo bem? 1 João capítulo 2, versículo 15. João diz que se eles fossem dos nossos, falando desse grupo,
eles tinham permanecido conosco. Querido, quem não é para ser, ele não permanece muito tempo não, ele não aguenta, alguma coisa acontece. É isso mesmo, 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis, não, é 19, acho que quer dizer, meu substituto ficou parecendo 9. Ele saiu do nosso meio, entretanto não é dos nossos, porque se tivesse sido dos nossos, teriam permanecido. Uma coisa que diz que você denota que você é de Deus é que você permanece no processo, certo também? Lá em Salmos capítulo 1, versículo 5, se me falha a memória, diz que os perversos não prevalecerão na congregação dos justos. Aqui não tem ninguém justo na nossa justiça. Somos justos porque Cristo nos justificou na cruz, certo? Mas aquele que não quer mudança, ele não permanece, amado. Ele sai. É isso mesmo? 1,5? Está aqui? Sim. Versículo 2 e 3. Como saber se o que a pessoa diz, ou o que se diz, é de Deus, ou do homem, ou do diabo? 1 João capítulo 2, versículo 22 e 23, diz que quem nega o Filho não tem o Pai. Quem negar Jesus não tem o Pai, não tem salvação. 1 João capítulo 2, versículo 22. 2:22. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Amém? Quem confessa Jesus tem igualmente o Pai. Quem nega Jesus, quem não confessa Jesus não tem o Pai, não tem salvação, mano. Isso é muito óbvio. João capítulo 10, versículo 30, Jesus disse: eu e o Pai não somos, ou seja, Ele é Deus, amém? No versículo 13 ao 15 do capítulo 4, que também fala sobre isso aqui. Vou só adiantar aqui para você. Nisso conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito Santo. E nós temos visto e testemunhado que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amém? Para a pessoa ser salva, ele tem que confessar Jesus. Crer, confessar e permanecer. Lá em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz: se você crer com o teu coração e confessar com a tua boca que Jesus Cristo é Senhor, você é salvo. É isso mesmo? É isso. Tá bom? Amém. Você precisa crer, confessar e permanecer na presença de Deus. Jesus é Deus, amém? Versículo 13 diz que Ele deu o seu Espírito para nós. Quando o dia que você creu em Cristo, uma porção do Espírito Santo veio ao teu espírito humano e te transformou. E agora a presença de Deus habita na tua vida e na minha vida. Romanos 8, versículo 16 diz: por que temos o Espírito Santo em nós? Porque Ele é que testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Amém? Eu falei esses dias que eu tinha convicção que eu era salvo. Um cara falou assim: o senhor não pode falar isso. Eu falei: posso. Eu tenho tanta convicção na minha salvação como que eu sou preto aqui, ó. Mais ainda, eu tenho, porque o Espírito Santo testifica dentro de mim e dentro de você que nós somos filhos de Deus. Pastor, eu não tenho essa convicção. Então busca, você está com um problema espiritual muito sério. Que ser de Jesus e não ter convicção de quando você morrer, você vai estar com Ele, deve ser terrível, mano. Deve dar um medo desgramado. Você sai para dirigir, quando você vai orar por alguém que baixar um trem lá, deve dar um medo muito grande, certo? Amém? Busca essa convicção de Deus. Versículo 13 diz que Ele nos deu do seu Espírito. João capítulo 16, versículo 8 diz: porque o Espírito Santo, o que Ele faz? Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso que quando o crente peca, ele fica triste. Meu Deus, por que eu fiz isso de novo, meu Pai? O Espírito Santo diz: meu filho, minha filha, perdoa, pede perdão, se arrependa. Eu não te fiz para viver em pecado. Amém? Quantos que já sentiu isso aqui, além de mim, quando você erra e dá uma tristeza no coração? Amém pela tua vida. Você está vivo, amém? Versículo 14 diz que: e nós temos visto e testemunhamos que o Pai e o seu Filho, o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Como que você testemunha Jesus hoje? Alguém sabe? Só falando? Você tem que viver a palavra, você tem que ter fruto. Pelo fruto você conhece a árvore, certo? O pior que tem crente que tem fruto, nem de uma tangerina velha, podre, amado. Nós precisamos ter fruto, amado. Gálatas capítulo 5, versículo 18, 19, lá no 20, diz que tem frutos ruins, mas tem frutos bons também. Você e eu precisamos ter frutos. E além dos frutos, pastor, você tem que testemunhar que Jesus está vivo.
Porque senão ninguém vai crer um Deus morto. Como? Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, eu descerei sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis testemunhas minhas, em Jerusalém, em Samaria, Judéia, até os confins da terra. É o poder de Deus que faz você testemunhar que Ele está vivo na tua vida, e na vida de quem quiser crer, amado. Chega a pessoa que está doente, bota a mão, e ora. Ele mandou você orar, e se não curar, não é problema seu, amém? A pessoa está perturbada, vai lá e expulsa. E se baixar, expulsa. Em nome de Jesus. Amém? Tudo bem? As pessoas não testemunham do poder de Deus, amado. E quer que o país se converte como? O cristianismo se torna qualquer religião, como qualquer outra, se não tiver poder. Precisa ter poder. Precisa entrar aqui um drogado aqui, ele crê e ser liberto. E ele dizer lá fora, eu era drogado, e o poder de Deus veio sobre a minha vida, e me libertou de todo o jugo de Satanás. Precisa. Porque se não tiver, o povo não acredita mais que Jesus está vivo. Tudo bem? Eu acredito que essa igreja de Deus vai começar a usar a gente aqui, e vai ser um susto. Lá no seu trabalho lá, e você vai estar cortando a carne, aí o bicho vai baixar do lado lá. Ah, de faca na mão. Aí o que você faz? Corre não. Faca para baixo, solta a faca. Amém, Wilson? Pai dormir, tá? Hoje ele está esperto. Isso que aconteceu, acho que a Ana Paula usa a peleca dele antes de chegar, né? Glória a Deus. Mas Deus quer nos usar. E eu, com um ano e pouquinho na igreja, já estava expulsando os bichos. Não é porque eu queria. Tem crente aqui com 8, 10 anos que nunca expulsou uma formiga. Pelo amor de Deus, cadê o Jesus na sua vida? Ah, pastor, não tem demônio. Amém, mas seu parente tem. Teu pai, tua mãe, teus irmãos. Tem. O vizinho tem, está cheio de escapeta. Por que você não foi lá expulsar? Labarizão, por que você não foi lá, Labarizão? Hã? Por que você não saiu da sua rua em café, foi lá no seu parente, você sabe que tem capeta ali, né? Grudou o bicho pela cabeça e sai, né? Amado, se a gente não fazer isso, as pessoas não creem no nosso Jesus. É o mesmo Jesus da Igreja Católica, do Espiritismo, e sei lá de onde mais. Tudo bem? Você precisa testemunhar do poder de Deus. Quem quer ser testemunho das mãos de Deus aqui? Erga a mão. Que assim seja em nome de Jesus. Aguinaldo, erga a mão, Aguinaldo. Em nome de Jesus. Que assim seja em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Versículo 15. Disse aqui no versículo 15: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. O Filho de Deus permanece nele. Tá. Só que tem religião que não crê que Jesus é Deus. E aí, você faz o quê? Aqui diz que quem não confessa que Jesus é Deus, não é Filho de Deus, ele tem salvação. Gente, a testemunha de Jeová não crê que Jesus é Deus. Você sabe disso? Quem sabe disso aqui? Erga a mão, por favor. Eles dizem que Jesus não é Deus. E tem gente recebendo estudo bíblico em casa com preguiça de vir para a igreja. Como que eu vou? Não tem como. Quem perdoou os meus pecados, me libertou da droga, do álcool, da safadeza, foi Jesus Nazaré. Os unicistas, eles não creem que Deus é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus e Espírito Santo. Eles creem em diversas manifestações de Deus. Não que Deus não que Deus seja três pessoas distintas. São os unicistas. É um grupo muito grande no Brasil. Carlos Moisés canta lá para a Voz da Verdade. Ele é unicista. Lembra dele? Por toda a minha vida. Né? O cara canta demais, gente. E eu igual um besta, mais de 20 anos lá. Vai dar verdade, vai dar verdade. Onde é que eu descobri? Você é padrão, sério que é da verdade? E ele briga e diz: eu não creio que Jesus é Deus. Eu vou fazer o que cantar os hinos desse cara? Não vou mais não, amém? O pastor não vai falar isso, né? Tem gente assim, né? A Adventista não crê que Jesus é Deus. Ele crê que Jesus é o arcanjo Miguel. Você sabia disso? Hã? O próprio Rodrigo Silva, o arqueólogo famosíssimo lá, que todo mundo fica babando nele, os evangélicos, católicos, espirra todo mundo em Deus, aquele homem, ele fala com a boca dele: Jesus não é Deus, Jesus é o arcanjo Miguel. E o que tem de idiota seguindo esse povo nas redes sociais, amado? Por que não vai orar? Pega a Bíblia, Deus me ensina a tua palavra.
Os mormons dizem que Jesus não é Deus. Jesus é um anjo e é irmão de Satanás. Os muçulmanos dizem que só existe Allah, que Jesus foi o profeta. Eu tenho a Bíblia dos muçulmanos lá em casa, que o meu sogro deu para mim, né? Para questão de pesquisa, tá? Não estou querendo virar lá não, tá? Não sei se é Bíblia ou Novo Testamento. Eles creem que Jesus foi um profeta. Mas como Jesus morreu na cruz, se fosse Deus, não teria morrido na cruz. Aí eles dizem nas redes sociais, eu até confrontei um estranho lá, você quer me ver brigando, você vê, o dia que você vê eu brigando nas redes sociais, pode saber que tem uma mentira muito cabeluda ali, tá? Uma mulher com um trem na cabeça, e nós amamos os cristãos, corta a cabeça e fora os cristãos. Nós amamos Jesus, não ama não, porque se amar Jesus não cortava a cabeça de quem serve Jesus, amém? E está cheio dessas coisas, mano, e o povo está tudo doido. Mas Jesus é Deus? Sim ou não? Sim. João 8, 58, 56 e 57, questionaram Jesus. Eles olham, Abraão viu o meu dia. Abraão teve uma visão espiritual e viu Jesus lá na frente e se alegrou. Mas você não tem 50 anos e disse que viu Jesus? E aí Jesus fala algo que enlouqueceu aquele povo. Pois eu, em verdade, vos digo que antes de Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o que Deus fala com Moisés lá no deserto. Eu sou o que sou, amém? Fica louco, mano. Eles vendo aí, pode me arrepiar aqui com esse eu sou. O negócio é poderoso, amém? O eu sou na sua Bíblia está tudo em letra maiúscula. Jesus está falando, eu sou Deus. Amém? João 14, 9. Jesus fala, eu acho que quando é Filipe que diz assim para Jesus, Jesus, somos nosso Pai, e está tudo bem. Filipe, há tanto tempo estou convosco que você não me conhece, quem vê a mim, vê o Pai, amém? João 20, 28, 29, Tomé, o Tomé incrédulo, você lembra? Eu só acredito se eu botar o dedo lá, senão não acredito. 8 dias, 17 dias depois Jesus aparece no meio de todos eles e Tomé, coloca a mão aqui, e aqui também o seu incrédulo. E Tomé diz o que? Senhor meu e Deus meu. Está lá em João 20, 28 e 29. Se puder colocar aqui, por favor, só para confirmar. Pode ser que eu tenha me equivocado aqui. Colossenses 2,9 diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade. Amém? Colossenses 2,9. João capítulo 1, versículo do 1 ao 3, lá no Evangelho de João, diz que no princípio de todas as coisas, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo, na sua Bíblia está com letra maiúscula, e eu creio que aqui também, amém? Está falando de quem aí? Só que na Bíblia do Testemunho de Jeová, na tradução Novo Mundo, está com letra minúscula. Jesus não é Deus. Presta atenção. Se depois o nome de uma Bíblia presente era dessa aí. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quantas coisas? Tudo foi feito por ele. Amém? Então você para de ser chato, de ser chata, comece a ser grato pela tua vida, porque foi ele quem fez você. Lá na barriguinha da mamãe, quando aquela coisinha, aquele espermatozoide magrelo, desnutrido, conseguiu chegar lá na frente, é porque ele quis, amém? Aleluia. A Carol não é muito gordinha hoje, a outra Carol aqui, né? Tem duas aqui, né? A Carol e a Caroline, né? Agora você imagina, um espermatozoide da Carol é muito mais magrinho, né? Não conseguia chegar lá no órgão. Jesus, eu quero você, e assim será. E a Carol saiu voando, e chegou lá e foi concebida no ventre da Jocelma. Por isso você não tem motivo de se sentir excluída e rejeitada de nada, porque Ele te amou no ventre da tua mãe. Para de querer aceitação de pessoas. Ele ama você. Tudo bem, amado? Então tá bom. Posso continuar? Se você mandar parar, eu paro, tá? Mas aí eu chamo você para continuar a pregar aqui, tá? Para, pastor. Para, mas você vem. Versículo 4. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amado, o cristão só vence os falsos profetas, ou o diabo que está no mundo, se o que estiver nele for maior e for Jesus de Nazaré. Amém? Nós todos vamos ser provados mais cedo ou mais tarde, se nós cremos naquilo que está em nossa vida mesmo. O cristão só vence o falso profeta, já disse aqui, 1 João 5, 18, 19,
Primeiro capítulo de João, capítulo 5, 18 e 19. 18. Sabemos que todo aquele que nele crê... Está aqui, meu Deus do céu. 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Vamos entender isso aqui? O crente nunca mais vai pecar depois que aceitou Jesus. É isso mesmo que está escrito aqui? Aqui diz que aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Não é regra viver no pecado. O cristão que peca vez ou outra porque foi fraco, porque escorregou, porque cedeu, porque marcou bobeira, tem perdão para ele. Amém? Agora aquele quanto mais, aquele que peca porque aprendeu a pecar e não quer parar, para esse não tem graça, não tem misericórdia. Então todo aquele que é nascido dele não vive em pecado. Antes, aquele com letra maiúscula, está falando de Jesus, que nasceu de Deus, o guarda e o maligno não lhe toca. Mesmo você sendo um pecador também, Deus te guarda e o maligno não te toca. E aí, versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo, o sistema que governa o mundo todo jaz no maligno. Somos em Cristo mais do que vencedores. Lá em Romanos 8,37 diz isso, certo? Amém? Amém? Amém. 1 João 4,5 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus o Filho de Deus? Amém? Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Então é para você vencer o mundo. A nossa fé vence o mundo quando nós cremos que Jesus é Filho de Deus. Versículo 5: eles, os falsos profetas, ou os anticristos, procedem do mundo. Por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Mas nós devemos tomar muito cuidado com aquilo que nós escutamos no nosso dia a dia. Hoje tem um mover apostólico profético muito grande. Eu não digo que não exista, porque Efésios 4,11 diz que Deus deixou 5 ministérios: o apóstolo, o profeta, o mestre, pastor e evangelista, ou mais ou menos nessa sequência: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Essa é a sequência completa, certo? Tudo bem? Então existe, mas o apóstolo hoje, ele deveria ser hoje um missionário que abre igreja em outros países, ou em outros lugares, ou em outras cidades. Por quê, pastor? Porque não tem outro fundamento além daquilo que foi posto, que é Jesus Nazaré. Tudo bem? Os apóstolos hoje são super pastores. Cobertura, tanta heresia, mas então você tem que ficar atento, porque o dom que Deus deu para alguém ser líder, no versículo 12, Efésios 4 diz que é para o aperfeiçoamento da igreja. Não é para ele, é para a igreja. Com vista de dar o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Deus não dá dom para alguém para ser para ele, é para ele servir as pessoas. Então, o dia que você vê um líder aí que se diz apóstolo, profeta, pastor, mestre, olha se essa pessoa tem disposição para servir as pessoas. Se não, pode ser que não seja. Amém? Então, esses falsos profetas, esses anticristos, eles procedem do mundo, e tem gente que ouve eles. Se você ligar a TV ou abrir lá no YouTube, você vai ver os coaches, né? Os professores, os mestres, que ensinam você a ficar rico. Gente, não tem nada de errado ficar rico, se é honestamente. Mas Jesus não morreu para você ficar rico. Jesus morreu para ter a alegria de ter você com ele no céu. Se tem isso para você, isso é acréscimo. Amém? Mas se você ir lá, tem inteligência emocional. Eles leem um versículo da palavra de Deus e falam 1 hora, 1h30, convencendo as pessoas, e as pessoas amam essas coisas. Isso é antropocentrismo, quando o homem é o centro das coisas, e o homem nunca foi o centro de nada. É Deus que é o centro de todas as coisas, amado. Se Jesus não for o centro dessa igreja, ela fecha em pouco tempo, porque ninguém consegue manter algo que é espiritual. Mas se Jesus for, ninguém fecha, porque Jesus falou: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que tem gente que começa e fecha? Porque Jesus não é no centro. Que quando a igreja é dele, se o pastor barrer lá, joga lá fora, se não se arrepender, mas a igreja do Senhor nunca vai fechar. As pessoas estão pregando mentiras nas redes sociais, e a cretalhada, acéfala, sem miolo, está lá, engolindo tudo. Ai, que legal, né? Tem um profeta que fala que você tem que fazer o desafio dos salmos. Se for o Salmo 55, você tem que dar uma oferta de R$55 para ele.
Se for do Salmo 100, você manda 100. Se for do 150, você manda 150. Gente, que loucura. Que loucura. Mateus 10:8 diz que de graça você recebeu, de graça você tem que dar. Se você tiver que orar, se jejuar por alguém, um dia, 2, 3, tem que ser de graça. Se a pessoa quer fazer algo com você, é outra coisa. Amém? Amém. Você está aqui, amado? Amém. Você que é líder nessa igreja, não pense em ser líder pensando em dinheiro, porque Jesus vai detonar com você. Você vai morrer antes da hora. Porque o Evangelho não é dinheiro, o Evangelho é a graça de Cristo revelada na cruz do Calvário, que salva a mim e a você também. Mas está assim, as pessoas estão presas em encantamento. Eu gosto do Tiago Brunet, eu também gosto. Mas dizer que ele prega a palavra, o tutano, aquele que bate na cara do adulto, que arrebenta com o homossexual, que, né? Não, porque isso assusta pessoas. Assusta. Que vai e pá no linguarudo, no mentiroso, no trapaceiro. Não, porque isso assusta pessoas. O David Leonardo é uma bênção, prega demais, mas aquilo que ele quer passar, a palavra é muito pouco, sim ou não? As pessoas estão presas, mano. Aí, segundo Timóteo 4:3, diz que nos últimos tempos, que é o nosso, as pessoas vão ter coceira no ouvido, de escutar aquilo que quer escutar, e iam se cercar de falsos mestres, para ouvir só aquilo que quer escutar. Eu não gosto de escutar essas coisas, não. Eu gosto de escutar uma coisa que me deixa, né, tranquilo. Meu pai, quando estava vivo, né, que depois de morto não pode falar nada. Quando nós começamos a igreja, foi no culto, né, os primeiros cultos, né, com o tempo, né. Aí cheguei em casa, né, achando que tinha pregado demais, né. E aí, pai, o que o senhor achou? Ó, meu filho, o pai vai dar um conselho para você, viu? Pode dar, pai. Meu filho, você tem que maneirar a pregação. O povo não vai gostar de você, não. O povo vai embora. Pai. Meu filho. Você tem, tá bom, pai. No próximo eu vou maneirar. Gente, no próximo que é que o pau pegou meu. Até o velho entrou no pau. Até o velho lançar a cara no pau. Meu Deus do céu. Eu não quero pregar isso, não, Jesus, né? Eu quero pregar coisas gostosas, escutar. Jesus nunca deixa eu amar. Ele fala para mim: o dia que você mudar a sua linguagem, eu te jogo lá fora. Você prega aquilo que eu vou mandar você pregar. Não ter dó nem de você e nem de ninguém, porque ninguém teve dó de Jesus, de que morreu pelo meu pecado e pelo na cruz do Calvário. Se você suporta receber a palavra de Deus, é porque você realmente um dia vai parar no céu, amado. Amém? No começo da igreja, nós começamos com 3 casais. Eu morava lá na rua A do loteamento Terra Nova. Um dos líderes chegou em casa um dia, a gente conversando. Eu disse para ele assim, naquela alegria de criança, quando está começando a igreja, né? Ô meu irmão, você sabe qual que é o meu sonho? Não, pastor, qual que é? Ter uma igreja com 100 membros, sabe? Assim, né? E ele disse assim para mim com aquela cara endemoniada: você nunca vai ter uma igreja com 100 membros. Gente, um líder, meu braço esquerdo, porque o direito era outro. Falei: como assim, cara? Você é muito grosso, você só bate na igreja. Você acha que o povo vai ficar com você? Você nunca terá uma igreja com 100 membros. Quem está repreendido, você fala assim, em nome de Jesus. E graças a Deus, amém. Deus tem feito algo grande em nossa vida. Já passamos de 100 e alguns anos, amém? Então assim, nem tudo aquilo que disseram para você é verdade. O diabo usou pessoas para mentir para você, para dizer você não pode, você não vai. Mas você deve dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo bem? Tem um irmão aqui nessa igreja que uma pessoa uma vez com ódio da vida dele disse: você nunca vai ter além do que uma camisa para vestir. Se for lá no armário do irmão, vai ter umas 30, 40 camisas lá, amém? Não é aquilo que disseram. Crê naquilo que Jesus disse para você: eu vim trazer vida e vida com abundância. Glória a Deus. Então as pessoas estão escolhendo o que querem ouvir, amado. Isso é um perigo, né? Porque nem sempre eu escuto aquilo que eu quero escutar. Não somos de Deus, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, e aquele que não é da parte de Deus, versículo 6, não nos ouve. Dessa forma sabemos o que é o Espírito da verdade e o que é o Espírito do erro, da mentira. Mas quando alguém é de Deus, e você está na fila do banco, em qualquer lugar, na fila com 15 pessoas, e você escuta alguém dando um testemunho de Jesus, do que Deus fez na vida dele, a parabólica na hora se conecta. Pode ter alguém falando do seu lado, que você está conectado lá com aquela pessoa está falando, e você está escutando, que você ama escutar aquilo que diz respeito a Deus. Vai ter gente que não suporta, você começa a falar e vira o olho e sai de perto de você. Lá em Mateus 13,15 diz que o povo de má vontade escutou Jesus.
Para você entender a palavra de Deus e ser abençoado pela palavra, você tem que ter boa vontade para escutar. Tem gente que está na igreja e está olhando o relógio a cada 5 minutos, amado. Aí chega em casa, vai assistir novela, futebol, rede social, stream e Netflix, mas sei lá o que. O dia que você vier à igreja, vai, Deus, eu vim aqui para cultuar ao Senhor, entregar um culto racional ao Senhor, mas se o Senhor quiser, pode falar comigo, que eu estou aberto para escutar. Amém. Tudo bem? Não vai dar para nós acabarmos hoje, lamento muito, o David falou demais, a pastora cantou demais, a missionária, né, testemunhou demais, aí vocês brigam com eles depois, tá bom? Se bem que foi bênção tudo, amém? Às vezes as pessoas elas confundem as coisas. As pessoas dizem, pastor, eu assim, não apreciei muito a sua igreja, porque não tem uma programação, né? E eu disse na ceia e digo para você hoje, nunca esteja em uma igreja pela programação da igreja, e sim pela visão que a igreja crê, que Deus deu para ela, certo? Amém? No nosso caso aqui, qual que é a nossa visão? São famílias, certo? Nós entramos em lares, amado, tem alcoólatra, tem drogado, tem família a ponto de se despedaçar, e a gente abraça ali, e os irmãos ajudam a gente, e essas pessoas conhecem a verdade. Essa é a nossa visão: resgatar vidas, edificar famílias. Isso foi o que Deus nos deu. Pastor, mas eu quero ficar rico, eu quero subir, você tem que ir para outra igreja, porque aqui, enquanto o pastor Fábio estiver vivo, a nossa visão é trabalhar com pessoas. Os maiores problemas estão nos lares, amado. No trabalho você pega as contas, ou você, né, ou você leva as contas, mas na família como? A gente tem que lidar com os problemas todo dia, amém? Tudo bem? Então às vezes as pessoas estão caçando programação, amado. Eu não tenho nada contra a pessoa que tem programação diferente, eu tenho que responder por aqui. Mas tem gente que gosta de igreja, que tem lá um louvor de 40 minutos, quase 1 hora, aí canta, aí depois dá oportunidade para a irmã Chiquinha, para a irmã Tiburtina, para a irmã Filomena, para o quarteto, para o quinteto, para o louvor não sei do que, pelo coral não sei do que, e vai passando, e depois vai lá, o dirigente pega o microfone, falta 10 minutos para encerrar o culto, vamos passar o microfone para o pastor Ismael, e ele vai nos pregar gloriosa a palavra de Deus. Gloriosa coisa nenhuma. Se a palavra fosse gloriosa, ela teria primazia, porque ela que muda a minha vida e a tua vida, amado. Ela não volta vazia, ela transforma o meu coração no teu. Então aqui nessa igreja é 1 hora de pregação. No dia de domingo é um pouco menos, né? 40, 45 minutos. Mas na quinta-feira é 1 hora de pregação. Se você está aqui é porque você suporta. E porque você suporta, eu peço a Deus que abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém? E aí, lá no último versículo vai falar do amor, que não vai dar para falar hoje. Diz que quem ama a Deus ama a seu irmão. Amém? Amém? A única prova que você ama a Deus, a única, não é quando você entrega aqui, se bem que é bom entregar, né? Não é quando você entrega aqui, não é quando você diz lá fora que você é de Deus, é pelo que você ama o seu próximo. Se você não ama o seu próximo, você não tem Deus na sua vida, você ainda não tem Deus. Pastor, eu não suporto aquela pessoa, você não conheceu Jesus ainda. Tudo bem? Amar Deus é amor. Então, se você ama Deus, você vai amar a pessoa. Você pode não concordar com os erros dela, mas você ama aquela pessoa como um ser humano, como uma pessoa carente da graça de Deus. Certo, amém? E você se propõe ser um instrumento de Deus na vida daquela pessoa, se necessário for. Tudo bem? Tudo bem, amém? Amém. Então tá bom, vamos ficar em pé. Vamos encerrar o culto, está na hora. Eu queria que vocês fechassem os corredores, pegando uns nas mãos dos outros. Você vai mostrar para o seu irmão que você ama ele de verdade.